Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube do blog Orumilá-Ifá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que é ser Babalaô. Será uma série de 2 vídeos, né? Primeiro e segundo, um complementando o outro, no qual eu vou explicar o que é ser um Babalaô e o que é necessário para você se formar um Babalaô, se tornar um Babalaô, ok? É Ireuá, Abaocan, é Ireuá, Abaocan, Etetuxe e Padexire, Corule, Babaifá, Corule, Babaifá, Essinche e Padexire. Corule, Babaifá, Corule, Babaifá. Como todos sabem, esse é um canal do YouTube associado a um blog. O blog é www.orumilá-ifá.com.br, e o objetivo do blog é falar sobre a religião Yorubá, tá? no contexto maior, né? Religião de raiz Yorubá, né? A tradição afro-brasileira de raiz Yorubá, focado em Candomblé e Ifá, que são as manifestações de culto de Orixá e culto de Ifá aqui no Brasil, tá certo? Esse é o foco do blog. Mas, acima de tudo, o tema principal, o tema que domina tudo o que eu escrevo e também esses vídeos que estão aqui, sempre é uma abordagem de Ifá, tá certo? Essa é uma abordagem de Ifá porque é o culto ao que eu pertenço. Então, já está para fazer esse assunto há algum tempo, que é falar sobre a questão de Babalaô, a questão que muita gente pergunta. Esse assunto sempre aparece, já apareceram várias questões no blog, de perguntas, pessoas que mandam e-mail, e eu vou fazer aqui 2 vídeos, esse é o primeiro, claro, e o próximo com um assunto um pouco diferente, mas também dentro do meu contexto do que é ser um Babalaô, do que é um Babalaô, e para que as pessoas possam entender, porque às vezes eu fico falando aqui Ifá, Babalaô, mas vamos situar, eu quero situar o contexto, né, do que é ser um Babalaô. Então, a primeira coisa que eu inicio é o que é Ifá, né, para todos, né, que eu estou falando aqui, Ifá, Candomblé, religião Yorubá. Eu acho que tem muitos vídeos aí, mas não posso dar uma pequena introdução. Então, Ifá é um culto dentro de uma religião maior, que é a religião Yorubá. Essa religião Yorubá existia na África, na região Yorubá, veio para cá junto com a diáspora negra, criou-se aqui a tradição religiosa afro-brasileira. Essa tradição criou uma tradição, um culto destinado ao Orixá, que é uma parte disso. Existe um outro culto, que é o culto de Ifá. São 2 cultos diferentes, né? Com liturgias, sacerdote, práticas, tudo diferente. Então existe o culto de Orixá, que é representado aqui pelo Candomblé, né? Eu falo o Candomblé de origem Yorubá, que é tipicamente o Candomblé Queto. Mais uma vez, tem muitos vídeos falando sobre isso, mas é esse aqui. Então tem o culto de Candomblé e tem o culto de Ifá, tá certo? São 2 cultos diferentes. Então eu começo destacando isso para você saber a diferença. Olha só, nós estamos falando de uma mesma religião, a Yorubá. Nós estamos falando aqui de um pedaço, o Candomblé, que é o culto de Orixá, e ele só cuida da parte de Orixá, não é só da parte, ele cuida das pessoas e da ligação das pessoas com Orixá. E aqui tem um outro culto, que é o que eu pertenço hoje, já pertenceu ao Candomblé, não pertenço mais, agora eu pertenço a Ifá, que é o culto que cuida de uma única divindade, tá certo? A divindade chama-se Orumilá, ou seja, ele não cuida da divindade, porque as divindades não precisam de cuidados. Eu sempre digo isso aqui, a divindade não precisa de nada, quem precisa somos nós. Então, o sacerdote desse culto, né, o Babalaô, que é o Babalaô, ele é aquele que trata da relação entre Orumilá, essa divindade, e nós, as pessoas, tá certo, né? Então, esse é o trabalho. Esse culto de Ifá, o sacerdote, né, o representante principal, o representante maior, o único na realidade, é o Babalaô. É o Babalaô. Aqui só tem Babalaô. Aqui é o Babalaô. Esse lado de cá, que é o culto de Orixá, Candomblé, ele tem o Babalaô Orixá, que pode ser o responsável da casa, ou é o Orixá, tá certo? E as outras funções lá, Ogã, Eked,
os legumes, babalaçanha, tem N funções aqui, né? Que são colocadas aqui, que estão pertencendo a esse culto aqui. Bem rico, muito ligado às pessoas, ao dia a dia. E aí esse lado aqui é só o Babalaô, é só Ifá e é só Orumilá. Aqui é só isso, tá, gente? Aqui esse lado aqui. Então, esse é Ifá. E o que faz o culto de Ifá, que diferencia esse lado aqui, né? O lado do Orixá e o lado de Ifá. O culto de Ifá é dedicado a essa divindade Orumilá, cuja única função nessa religião é ser o oráculo da religião. Então, a gente aqui no culto de Ifá, a gente faz uma única coisa, única. Cuidamos do oráculo da religião, ou seja, que é entender e explicar as mensagens que vêm do divino, que vêm de Orumilá, que vêm dos orixás, que vêm de Olodumare e de outros que eu vou falar daqui para frente, para as pessoas. Então, o nosso trabalho é esse, tá certo? E o pessoal daqui do culto de orixá é aquele que cuida das pessoas, do dia a dia, futuro, destino, né? Aquela coisa junta com o orixá, está bem mais ligado ao dia a dia. Então, se o dia a dia seu, a vivência religiosa, você faz dentro do culto de orixá, que é o que te abraça, que te acolhe aqui. Nós aqui só cuidamos de oráculo, tá certo? Então, se você quer se ligar a uma religião, quer ter aquela ligação religiosa como você tem, como os católicos têm, os evangélicos têm, tá ligado com Deus, rezar, isso aqui, isso você faz aqui, ó. Orixá, Candomblé, tá certo? Aqui, você vai aqui quando você tem problema e vai falar com o Babalaô, que vai ser o intermediário. É isso para fazer aqui. Não adianta você, se você não está satisfeito com esse lado aqui, para quem já é, não adianta você pular para cá, porque você não vai encontrar as mesmas coisas, tá certo, né? Vamos chegar lá, tá certo, né? Então, chegando aqui, o próximo ponto é assim, o que faz um Babalaô, né? Afinal de contas, né? Eu imagino que as pessoas sabem o que faz um orixá, não vou entrar nesse ponto. O que faz o Babalaô? O Babalaô é o sacerdote do culto de Ifá. Tá? Ele é o representante aqui. E o Babalaô tem como objetivo do culto unicamente a divindade Orumilá. O trabalho do Babalaô, na base, no contexto, ele é a pessoa que equilibra o bem e o mal. O bem e o mal existem no mundo, tá certo? E nesse ponto a gente conciliou o bem e o mal teológico. O mal teológico, né? Existe o mal teológico, no sentido teológico. Então, o que a gente faz é conciliar as forças do bem e do mal, a luz e a escuridão. O nosso trabalho é conciliar. Nós não estamos aqui para destruir essas coisas aqui, nem modificar aquilo. O que a gente faz é juntar e dar harmonia e continuidade para que essas duas coisas sirvam em frente, tá certo? A luz, a escuridão, o bem, o mal, positivo e negativo. O nosso trabalho é conciliar isso aqui. Então, e nós, o Babalaô é o intermediário entre você, tá certo? E as divindades que você pede ajuda e que você socorre. Como eu falei, o Olodumare, Deus, nos colocou aqui nesse mundo, na vida, e o mundo é um lugar, o Aie é um lugar bem difícil de viver. Nossa vida é uma aventura. Para cuidar da gente aqui, existem os orixás. O Olodumare tem um compromisso, né? Eu sempre digo isso nos meus textos, existe um compromisso entre o Olodumare e nós. Então, esse compromisso é muito forte. Colocou os orixás para cuidar da nossa vida, nos suportar, nos ajudar nessa vida, nessa difícil caminhada. Difícil e prazerosa caminhada. Na realidade, a gente gosta muito daqui. Então, botou os orixás. Então, o Babalaô é aquela pessoa que faz o intermediário entre você e os orixás, entre você e Orumilá. E por que Orumilá é importante nesse contexto? Porque antes, eu já contei em vídeo anterior, vou repetir. Antes da gente nascer, a gente faz uma entrevista com o Olodumare, que é Deus, faz entrevista com Deus, e diz o seguinte: Deus, olha só, eu quero renascer, porque eu quero ter uma vida assim assado, quero ter tal função, não sei o que, eu vou realizar isso e aquilo. Você estabelece uma série de objetivos para a sua vida. Você não estabelece um destino. O destino é você que cria. O destino você cria com seus pés, com as suas mãos, tá certo, né? Você estabelece objetivos. Então, você estabelece aqueles objetivos e você vem aqui para viver esses objetivos. O Orumilá, na teologia da religião, né, é a única divindade que é testemunha dessa entrevista. Então, ele sabe o que você combinou com Deus para fazer aqui na Terra. Então, quando você tem alguma dificuldade, você está fazendo a sua vida, você já tentou aquilo de todas as maneiras possíveis, tá certo, né? Você
e não consegue solucionar alguma coisa, veja, você está vivendo, você esgotou seus meios, tudo que você podia fazer, fala assim, cara, eu não consigo resolver essa questão, preciso de uma ajuda. Você procura ajuda em amigos, familiares, as pessoas não conseguem te ajudar. Aonde você vai? Vai no oráculo. O oráculo é o porto seguro, onde você vai pedir a ajuda de Deus e através de Orumilá você vai receber orientação sobre o que você deve fazer, você vai receber informações sobre o que você está fazendo de errado na sua vida, coisas que você está cometendo, atos, atitudes, e você vai receber ajuda para você poder consertar essas coisas que não estão corretas, ajuda no sentido de palavras que vão te ajudar a te reorientar na sua vida, no que depende de seus atos, e uma ajuda aí supernatural no sentido de eliminar problemas ou dificuldades que tenham sido criados por outros para a sua vida, tá certo, né? Então é isso que o oráculo vai te dar. Então o Orumilá tem essa importância, que foi o testemunho. A gente também, nós como responsável pelo oráculo, a gente é um intermediário entre vocês e o orixá, lembrando que lá no culto de orixá você também tem oráculo, e o Babalorixá e a orixá são representantes junto aos orixás, mas nós aqui também somos. Então se você vai recorrer ao orixá, a gente traz as mensagens de orixá, você pede ajuda. Quando você pede ajuda ao Orumilá, na realidade quem vai te socorrer são os orixás, porque o Orumilá é só essa coisa da mensagem aqui, tá certo, né? Quem é responsável por interferir e te ajudar na sua vida aqui são os orixás. O orixá é o elemento mais importante na vida da gente no Aie, tá certo? E o que a gente faz aqui, como o Babalorixá, é intermediar isso e pedir essa ajuda aqui. Você vai ser atendido não só pelo seu orixá, mas como todos os orixás vão te ajudar, tá certo, né? Também somos intermediários entre você e seu Ori, né? O Ori, na realidade, o seu anjo da guarda, né? O Enikeji, que é o nome que dá. Então existe uma divindade pessoal sua, um anjo da guarda que cuida só de você, todo mundo tem um anjo da guarda próprio, o Enikeji, e essa divindade a gente também é intermediário para trazer essas orientações, porque quando você perde a sua vida, as coisas não estão dando certo, você não tem a prosperidade que você queria, você não tem a sorte que você queria, isso é alguma coisa às vezes que o seu Ori, o seu anjo da guarda está interferindo, não está te ajudando, você está afastado, nós podemos ser intermediários para te ajudar nisso aqui. Além disso, nós também nós não temos limitação. O oráculo de Fá não tem limitações, então podemos ser intermediários com Egungun, se é uma questão com a Sé, se tem um problema com a Adé, com as feiticeiras, nós também seremos intermediários. Então por quê? Porque o oráculo de Fá não tem limitações. Quando você vai no oráculo aqui do Candomblé, no oráculo do culto de orixá, você vai ali e vai tratar com o orixá, tudo ligado ao orixá, com as melhores informações, e eu sempre digo, elogio muito, né? O oráculo de Búzios, o oráculo de orixá é muito bom. Ali você tem muita informação rápida do dia a dia, as coisas bem efetivas, vamos lá. Mas a gente aqui, só que ali ele faz um monte de coisa, né? O culto de orixá, ele cuida de um monte de coisa da sua vida. Nós não. A gente só cuida do oráculo, mais nada. Então a gente é especialista nisso, né? Nossa especialidade é fazer essas comunicações aqui e entender. E nessa especialidade a gente olha por tudo. Nós não temos limitação. Nós tratamos falando, né, recebemos mensagens de todas as divindades, esse é o nosso objetivo. E como que a gente faz, né? Na realidade, o oráculo, né, baseado numa coisa chamada Odu, que eu vou simplificar aqui, como eu digo sempre, uma simplificação que é uma mensagem do Orumilá, traduz um poder de Orumilá, traduz uma informação. Então, não mais do que isso. Quando a gente recebe o oráculo de Fá, ele é bem complicado na interpretação. Eu estou falando aqui da interpretação, né? Então a gente recebe um Odu, tá certo? Aquele Odu é um símbolo. Olhando aquele símbolo, na verdade uma combinação de símbolos, às vezes mais de um, olhando aqueles símbolos, a gente tem que entender quais são as mensagens que tem naquele símbolo, interpretar aquelas mensagens e associar elas com a sua vida. Porque quando você faz a consulta Ifá, é diferente da consulta de Candomblé, quando se fala, e o cara diz, está acontecendo isso, se ele, né, fala tudo, tem muita gente que joga com vidência, né, ele vai olhando para você e já fala o que está acontecendo. O Babalaô nem é assim não, Então ele recebe o Odu lá e ele tem que, existe um conjunto de mensagens que vem em cada Odu, não é uma relação para um, ou seja, um Odu tem várias mensagens, algumas não têm a ver com você, algumas têm, então você tem que se entender, algumas são importantes daquele Odu, então se aquele Odu sair, geralmente significa que são aquelas mensagens importantes, e tem outras colaterais que não vão. Então o Odu trata de muitas questões. O trabalho do Babalaô junto
com o próprio consulente é entender aquelas mensagens e conversar com o consulente para poder interpretar qual é o que está afetando a vida dele, qual é a situação dele. Lembrando que isso não vem pronto para a gente. O que a gente entende a gente entende a vida do consulente através de histórias, né? Então, cada adulto tem um monte de história. Aí a gente, contando a história para o consulente, a gente descobre assim, se aquela pessoa se faz um paralelo da vida dele com aquela história, se ele se localiza naquela história como algum dos personagens, né? Não significa que ele seja o personagem principal, ele pode ser o primeiro, o segundo, não, eu sou aqui esse personagem, eu me sinto assim. Então, o trabalho de interpretação não é uma coisa de tom, pum, 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 como muita gente acha que faz, ou como muito bom faz, né? Saiu Odu, esse Odu é isso e aquilo. Não é assim não. Não é isso não. Na verdade, você tem que ver as histórias, interagir com a pessoa, contar para ela, ouvir a interpretação daquela pessoa, daquelas histórias, pensar na forma como aquela pessoa está interpretando, porque você pode ter uma interpretação sem entender aquilo de uma forma racional, e a pessoa, baseada nos problemas dela, ela dá uma outra interpretação, dá uma mudança de visão naquilo ali, aí é isso que você tem que perceber. Então, o trabalho do valor é um trabalho bem complicado, muito complicado. Você tem que perceber essas coisas para poder chegar a interpretar. Então, o que a gente faz é aquilo, interpreta aquelas coisas e fala para o consulente as coisas que não estão corretas na visão da religião. Não na minha opinião, eu posso até usar, em algumas situações, eu posso usar a minha experiência para falar para a pessoa, olha, eu acho que não sei se você está fazendo certo ou errado, e por isso que é muito importante você sempre consultar com um babalô que tem experiência, né? Pessoas que têm tempo, né? Cabelos brancos, barba. Porque não adianta você consultar com aqueles babalôs imberbes, né? Aqueles garotos vão falar o que para você, né? Não estou querendo ser preconceituoso, mas assim, às vezes você pode precisar de uma opinião de vida, uma questão de experiência, e você pega um imberbe daquele, um garotinho, ele vai falar o que para você? Né? Nada. Tem inclusive o bom senso, aquela prudência de saber o que vai falar, o que não deve, o que você deve evitar. Então você procura um babalô que tem experiência de vida, que já passou por aquilo antes, né? Que já pode adicionar. E o babalô tem que falar para você apenas o que está dito na religião. Ele não pode interpretar do jeito dele e te dar a opinião dele. Não faça como eu faço, não é isso não. Como eu disse, a gente pode dar algumas sugestões, a gente pode emitir algumas opiniões, mas o trabalho do babalô é dizer para aquela pessoa o que a religião, né, o que aqueles textos, o que aquelas histórias estão dizendo para aquela pessoa. E vou falar mais, as mensagens variam para a pessoa, não tem uma mensagem absoluta. Para uma pessoa, a mensagem é aquela. Para outra pessoa consultar com aquele problema, pode ser uma outra mensagem, porque aquela pessoa com o mesmo problema, pode sair um outro Odu, e aquele Odu está dizendo, não, você não tem que fazer aquilo não, você tem que fazer aquilo outra coisa. Não existe uma solução padrão para todo problema. Cada problema, para cada pessoa, para cada contexto, a situação, tem uma coisa diferente. Então, duas pessoas com o mesmo problema podem aparecer, vão aparecer dois Odus diferentes, e a mensagem para essa aqui é um, a mensagem aqui para aqui é o outro. Esse é o trabalho que a gente faz. O mais importante no trabalho do Babalaô é falar. As pessoas, eu vou fazer ebola. Não, pessoal. Não. O que é importante no trabalho do Babalaô é a fala. É o que ele fala para aquela pessoa. É a capacidade que ele tem de mudar a vida da pessoa baseado no que ele está falando para ela, explicando para aquela pessoa o que ela fez de errado, ou o que ela fez de certo, ou como pode dar mais certo para ela. Isso é o trabalho do Babalaô. Falar. A fala, né? O axé da fala, esse é o que eu achei mais importante, né? E é o mais complicado, porque a minha experiência diz assim, 80%, número por baixo, 80% dos problemas das pessoas, que as pessoas têm, os mais sérios, são causados por ela mesma. Ações, erros, atitudes, comportamento, personalidade, ego, caráter. E esses problemas só mudam se a pessoa mudar, se reconhecer aquilo, fizer autocrítica e mudar o comportamento. Não vai ter reboque a corrigir isso, tá certo? Não vai ter reboque a corrigir isso. Um bombori, frequentando uma casa de candomblé, uma casa de orixá há muito tempo, né? Você realmente vai mudando. Eu digo o seguinte, às vezes tem pessoas que têm cabeça muito ruim, comportamento, se ela entrar para uma casa de orixá, comportar, aquilo ali realmente há uma mudança de comportamento. Se uma casa boa, aquilo ao longo do tempo, os orixás, né, aquela coisa, a religião vai mudando a pessoa para melhor. Então, de fato, projeto de longo prazo, você frequenta uma casa, rezando, participando daquilo ali, a longo prazo, você se comportar certo, você vai modificando e você vai se tornar uma pessoa melhor. Tá certo, né? Mas isso tudo é complicado, tá certo, né?
Bom, além de fazer essa parte da mensagem, de falar com as pessoas, o Babalaô é também um manipulador de axé, né? O que a gente faz é isso, manipula axé. A gente manipula axé através de ebó, tá certo, né? A grande expressão, quem quiser saber o que é ebó, o que significa, qual o resultado disso, vai no meu blog, tem um texto que fala sobre o ebó, que está sendo publicado agora, já acabou de ser publicado. Vai lá e explica o que é ebó. Então, ebó é uma manipulação de axé, tá certo? É uma manipulação de energia. Então, só que o Babalaô faz uns ebós diferentes, o Babalaô é baseado nos opons, não são aqueles ebós de candomblé, com um montão de elementos, né? Os Babalaôs têm uma forma diferente, é muito mais reza, pouco material, muita reza, muito efeito, ou seja, são feitos lá, tem liturgias especiais, quem tem que pesquisar. A gente também faz essa manipulação das pedras através de oferendas, né? A gente descobre qual orixá que vai ajudar aquela pessoa, então a gente busca uma oferenda no qual o orixá vai tirar a energia daquela oferenda para ajudar aquela pessoa. Então, assim, existe uma parte do trabalho que é manipular esse axé e o uso de folhas, que é básico no trabalho do Babalaô. Não existe Babalaô que não conheça a folha. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então, o Babalaô tem que conhecer folha. Sem folhas e rezas, ele não vai fazer nada, tá certo? O trabalho do Babalaô. Então, como eu disse, o trabalho do Babalaô é bem simples, só cuida do oráculo. A especialidade dele é essa. E por cuidar disso, tem algumas coisas que o Babalaô não faz. O Babalaô não assenta orixá, não distribui Exu para as pessoas, não distribui iniciação por aí. Então, se você for no Babalaô e dizer, vou fazer seu santo, olha só, você está indo no lugar errado, tá certo? Vou dar aqui um orixá para você, que o Ifá está me mandando 10 orixá para você. Você está no lugar errado, cara. Olha, tem um Exu, vou te dar um Exu, você levar para casa, vai melhorar a sua vida. Você está indo para o lugar errado. Você está ali para resolver um problema, não para ganhar um problema, tá certo, né? Tá certo? Então, presta atenção nisso, no que eu disse. Outra coisa do Babalaô, assim, o Babalaô, acima de tudo, é uma pessoa solitária, diferente, né? Uma casa de candomblé, aquela casa cheia de gente, vamos deixar, tem um monte de gente em volta, aquela coisa viva, atividade. Isso é lá. Aqui é o seguinte, o Babalaô, às vezes tem lá 1, 2, 3 pessoas que podem ajudar ele, porque tem coisas que são difíceis de fazer, você precisa de ter gente, 2, 3 pessoas, é o que você vai contar. O Babalaô é um solitário e trabalha sozinho. Você não vai ter num lugar 5 Babalaôs. Você vai ter um. Às vezes ele interage, claro, ele interage, mas olha só, ali você pode ter alguma coisa que junta 2 para te ajudar, um ajudar o outro, porque é cansativo, trabalhoso, eles chamam um para ajudar, pessoas da mesma casa e tal, saíram da mesma origem. Mas é isso, o Babalaô é uma pessoa solitária, então não adianta você achar que você vai construir uma casa de família, vou construir aquele séquito de pessoas em volta de mim. Não, o Babalaô é sozinho, só a gente, tá? E a outra coisa importante que tem que entender é o seguinte, a atividade do oráculo expõe o Babalaô a todas as energias negativas daquela pessoa. A gente cuida só do oráculo, é verdade, só cuidamos do oráculo, mas isso é uma atividade muito, muito, muito perigosa. É trabalho insalubre, porque no jogo que está lá, nós estamos evocando aquelas energias todas, vem aqueles Odu não é só uma mensagem, também vem uma energia junto. A gente está aqui naquela hora recebendo toda aquela energia negativa do consulente. Então, o Babalaô é uma pessoa que se expõe o tempo todo a tudo aquilo. Ao ele se dispor a equilibrar essas energias, ele está desafiando energias, ele está buscando apaziguar aquilo, ele às vezes está combatendo coisas ruins, né, que está para a pessoa. O Babalaô é uma pessoa que se expõe só pela consulta, e de 2 formas graves. Existe, como você não deve saber, aprenda, existem 2 instrumentos do Babalaô. O Babalaô pode consultar a Ifá pelo Iquim e pelo Opelê. O Opelê é aquela correntezinha que é mais rápida e os Iquins são mais demorados, mas é o formato original. O Iquim é o instrumento do Babalaô. O Babalaô não gosta de usar o Iquim para qualquer pessoa, porque na hora do Iquim aquilo é muito sério, vem baixa, vem aquela energia toda de Odu para ele, tá certo? Aquela energia vem para lá. E com toda, né, retratando ali toda, né, e mostrando toda aquela energia negativa que o cliente já trouxe, aquele consulente já trouxe para ele, para lá. O Babalaô é uma pessoa que se expõe demais, tá certo? O Opelê é menos, tá certo? Essa é a minha opinião, tá? Tem gente que pode discordar, essa é a minha opinião. O Iquim é um negócio muito mais pesado, o Opelê é muito mais leve. Então, o que acontece? Por conta disso, o Babalaô é uma pessoa que tem que ter uma vida muito correta, muito religiosa, ele tem que estar muito certinho o tempo todo, porque o tempo todo ele está se expondo àquela negatividade, aquela coisa das pessoas. O Babalaô correto é aquele que tem uma cota de consultas a fazer um dia ou uma semana. Por quê? Porque ele tem que se cuidar. Às vezes você acha assim, o cara me cobrou tanto para fazer isso aqui, é um absurdo. O cara pode ter te cobrado
sei lá, vou dar um exemplo aqui, R$200 para fazer uma consulta e gastar 100, 150 só para se limpar da sua consulta, tá certo? Isso acontece, tá certo, né? Tem certas coisas que ocorrem dessa maneira. Então, o Bobalô, ele tem um trabalho contínuo de ficar se consultando, sabendo o que está acontecendo com ele para poder se proteger. Por quê, né? E digo mais, né? Os ebós que saem do jogo, né? Todo jogo de fato é um ebó, isso é uma coisa importante. Se você vai sentar na esteira de Fá para jogar, vai ser um ebó. Assim, você pode ficar não, é só, vai ser um ebó. Pode ser. Olha, eu já vi coisas muito legais, tipo rezas, não sei o que, coisas bem simples quando a pessoa não tem condição. Eu nunca vi, isso aprendam isso, ó, minha experiência assim, nunca vi uma pessoa sem condições, sentar numa mesa, sem condições financeiras, sem condições de vida, sentar numa esteira, ir num jogo e pedir uma coisa que aquela pessoa não consiga realizar. Nunca, nunca. Olha que eu já vi coisa, gente, construção complicada, sai uma coisa extremamente simples, que o objetivo, eu já vi um Odu manifestado. Cara, nessas situações, quando a pessoa está assim, cara, você vê assim, essa pessoa não tem nada, como é que vai ser o ebó dessa pessoa? Caraca, vem o Odu já manifestado, quando você não precisa fazer nada. Tá certo? Então assim, nunca vi aquela coisa, não, a pessoa vai ter que se desfazer de coisas, que arrumar dinheiro de empréstimo para poder fazer ebó. Nunca vi isso, tá? Nunca vi. Comigo não aconteceu, pode ter acontecido com outros, comigo não aconteceu não, tá? Pelo contrário. Só pede alguma coisa quando a pessoa tem condição, e mesmo assim, se é necessário, nunca pede a mais. Inclusive, eu sempre assim, você pode oferecer mais, vamos fazer tal coisa no jogo. Não, aí sim, eu quero aquela coisinha bem simples. Cara, é assim que funciona. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, tenho absoluta confiança no oráculo, e é o que eu vejo acontecer, tá certo, né? Então, os ebós, na verdade, cara, são os instrumentos de limpeza. Cara, o ebó é uma coisa muito boa para o Balaô, porque ele faz aquela consulta, vem aquela coisa toda do consulente, é no ebó que o Balaô se limpa, ele limpa o cliente, o consulente limpa ele. Então, a pior coisa que tem é quando o Balaô atende uma pessoa que está ali por curiosidade e não vai fazer o ebó. Olha só, eu acho que o Balaô devia perguntar o seguinte, cara, se você fazer uma consulta, você vai fazer o ebó comigo? Não vou ver, então não vou nem consultar você. Eu acho que o Balaô tem toda a razão de fazer essa colocação. Se você não for fazer, não vou fazer a consulta. Se você, vou fazer, então beleza, vamos fazer a consulta. O compromisso seu que eu saí, você vai fazer, dentro da medida possível, não sei o quê. Beleza, então não faça. Porque aquilo fica com o Balaô, tá? Inclusive, se o Balaô faz, quando a gente diz, por favor, joga para mim, não posso ir, mas é possível o Balaô jogar sem a pessoa estar presente? Em condições muito especiais, pessoas muito conhecidas, mas é o seguinte, depois que ele faz isso, o problema é dele, não do consulente, tá? Porque quando o consulente está ali, o cara não vai fazer, o Balaô sofre um pedaço daquilo, o problema é do cara. Mas se você faz, você joga, o problema vira seu. O Balaô tem que fazer, aí ele vai ter que fazer por conta dele, tá? Isso é uma coisa bem complicada. E outra coisa importante é o seguinte, como eu disse para o Balaô solitário, olha só, o Balaô, por definição, ele não tem ninguém para resolver os problemas dele. Se o Balaô tem um problema, eu vou recorrer, não vai recorrer a ninguém. Você vai recorrer a Orumilá, ao Lodumare, aos orixás. Você, Balaô, resolve os seus problemas sozinho. Não tem ninguém para resolver os seus problemas. Não tem pai, vou procurar meu pai de santo. Não tem pai de santo. Vou pegar meu padrinho, esquece seu padrinho. Você, Balaô, senta ali e você tem que resolver. Se você não consegue resolver a sua vida, a vida da sua família, tá certo? Os seus problemas espirituais, os seus problemas de profissionais, os problemas pessoais, você não vai resolver o problema de ninguém. Então, por definição, o Balaô é uma pessoa solitária, inclusive na solução dos problemas dele. Isso aí é bem tranquilo. E qual é a rotina do Balaô? Já querendo encerrar isso aqui, o vídeo que eu não quero fazer muito longo, né? Olha só, não tem nenhuma coisa maravilhosa na vida do Balaô. Veja, todo mundo, eu quero ter Balaô, todo mundo querendo ser. Muito interessante. A vida do Balaô é o seguinte, jogo, interpretação, algumas complicadas, inclusive às vezes eu faço a interpretação, por exemplo, a interpretação, né? Tem a primeira interpretação que é aquela que você faz na hora do jogo, a pessoa vai ouvir um montão de coisas, aí vai ter a volta, o cara vai fazer o ebó, no dia do ebó, a segunda parte, quando você estudou melhor todas aquelas correlações de Odu, e você volta, inclusive joga um pouquinho mais, interage com a pessoa e você complementa todas aquelas suas definições lá. Uma consulta não se esgota na primeira vez, não. Você tem que voltar para parar para pensar. Se você for um valor consciente, saber entender suas limitações, para você entender a complexidade que está lá. As coisas não são simples assim, né? Jogar Ifá, né? Consultar Ifá não é jogar tarô, carta,
vi búzio não, é outra coisa, é diferente. Eu joguei, já fiz consulta de tarô, adoro tarô, consulta de baralho, não sei o que, búzio, olha só, Ifá não é nada disso, certo? Já joguei búzio, não é nada disso. Búzio é ótimo, resolveu ali, pum, acabou. Ifá não é nada disso, te dá muito trabalho, tá certo? E, o que eu falei, interpretação, conversa com a pessoa, é bom, e o que acontece depois? Jogo de novo, jogo de novo, acabou. É essa a rotina do Babalô. E o que ele vai fazer no outro dia, se ele tiver? Não, próximo é jogo, mais problema daquela pessoa, conversar com aquela pessoa, entender, mais problema, e é bom, é isso. A vida do Babalô é essa, mais nada. Não tem xirê, não tem festa, comemorações, ele vai ser recebido lá como rei na casa de outros babalaôs, que vão estar dando festa. Não, isso não faz parte, não tem essa coisa. O máximo que tem é você ir lá, o cara tá dando uma iniciação, aí ele te chama lá para participar, porque o Ifá é um negócio muito coletivo, é muito interessante, né? Não é o caso para tudo, mas o processo de Ifá não é um processo muito coletivo. Depois um dia eu falo sobre esse assunto muito coletivo. Então, quando alguém faz uma iniciação, qualquer coisa, nunca é uma pessoa só, sempre um monte de gente, né? Porque é uma coletividade lá. Aí você vai lá, mas mesmo assim, tá certo? Mesmo assim, eu sempre digo o seguinte, a coisa mais complicada no Babalô é participar, é fazer iniciações ou participar de iniciações. Por quê? Porque você, mais do que uma consulta, a iniciação é uma exposição muito maior a problemas, energias negativas daquela pessoa que está sendo iniciada. Tá certo? Então, muito pior, já tive relatos de fora, meu padrinho já falou de ter feito iniciação em pessoa e ter passado 1 mês, 2 meses se limpando daquilo que ele fez, tá certo? A situação dele, ele diz e confirma isso mais uma vez. Então, a rotina nossa, além disso, é muito complicado, porque você tem que estudar, você tem que conhecer a teologia da religião, você tem que conhecer ritos e liturgia que você faz naquela religião, você tem que conhecer, melhorar seu conhecimento das histórias, dos versos, a interpretação daquilo. Cara, isso é uma roda contínua. Não vai dizer que uma pessoa, eu já decorei aqueles 252, que é interpretações, olha só, pegou aqueles 256, decorou tudo aqui, os 256, tá. Todas as histórias, tá. Todas as interpretações, as subvariações daquelas combinações, você conseguiu isso? Você é um gênio, tá certo? Não quer dizer nada, esse cara é uma potência. Mas não é isso, você passa na realidade da sua vida estudando. Então, isso é um trabalho do Babalô. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive, continuamente. Então, eu digo o seguinte, mas por que alguém quer ser Babalô, né? Isso é mais um assunto para o tema. O objetivo aqui era só dizer o que é o trabalho, é esse. Então, se você quer submeter tudo a isso, é isso mesmo, Babalô é essa história lá. Você está no caminho certo, está procurando a coisa certa. O que eu vou falar no próximo vídeo é como é que a gente chega no ponto de conseguir, o que a gente precisa aprender para poder executar isso aí, tá certo? Né? Mas essa é a rotina. Então, se você espera algum glamour, espera alguma coisa especial, não tem nada disso. Primeiro, não dá pra gente burra, porque se você não souber fazer, tiver conhecimento, não aprender a teologia da religião, não observar as coisas, não conseguir ler, interpretar, fazer esse jogo mental dessa abstração, você não vai conseguir interpretar nada. Então você tem que ter inteligência. Não sou eu que estou falando, não. Pergunta para qualquer balão e fala isso para você. Tá certo? Você tem que ter essa coisa toda. Tem que estudar muito. E a rotina é isso. A gente é apenas intermediário. Jogo, interpretação é bom. Jogo, interpretação é boa, oferenda, não importa aqui. Jogo, interpretação é boa, oferenda. Esse é o nosso trabalho. Tá certo? Nenhum glamour, nenhuma coisa maravilhosa, nenhuma exposição, nada. A gente faz a trabalhar. Para quem é babalô profissional, vive daquilo, então só faz isso de manhã, de tarde, de noite, organiza a agenda dele, não sei o que, esse é o problema dele. Para quem não é como eu, que tem profissão, eu tenho minha profissão, resolvo meus problemas de vida, tal, não sei o que, mas acho que tenho mais tempo, ou tenho mais energia para dedicar minha vida para as pessoas que não sejam só apenas a profissão que eu tenho. Então, separo uma parte grande da minha vida, de meus recursos financeiros, do tempo da minha família, para eu poder usar o sacerdócio de Babalaô para ajudar pessoas que estão em situação difícil, como a gente já passou, e que pode ver que pode melhorar. Então é a minha forma de tornar o mundo melhor, consertar o mundo e ajudar as pessoas, tá certo? Mas não é fácil a sua vida
se você é babalaô, se você pratica, eu acho muito difícil, estou complementando aqui mais um minutinho, acho muito difícil, babalaô é amador, então ou você é ou você não é. Então você pode ter aquele babalaô que fez iniciação, botou pulseirinha, botou fio e tá, bota um alacá, um filar maravilhoso, fica desfilando, é isso aí, beleza. Esse tá cheio, acadêmico, adoro os acadêmicos, agora eu vou escrever um livro. O cara, a primeira coisa que ele faz é aquele alacá gigantesco, brilhante, palestra, acadêmicos, é isso aí. Esse babalaô, jamais poderia fazer isso no candomblé, precisaria ter lá 14 anos para aprender alguma coisa, para saber alguma coisa, não, ou 20. Não, babalaô ali, 7 dias, um ano já está falando, virou autoridade, um ano virou autoridade. Aí complementa aquela coisa do acadêmico dele. Mas está lá, ralando, jogando, ajudando as pessoas. Qual é o cartão de visita do babalaô? Referência dele? Não tem cartão, né? Não é o alacá, não é o fio, né? São as pessoas que ele ajudou. Então, a referência do babalaô, assim, procure as pessoas que ele ajudou, que ele pode te dar como referência, procure lá, fala com essas pessoas para saber se eu sou uma pessoa boa ou não, se eu presto ou não, se eu ajudei essas pessoas ou não. Então, a referência do babalaô são as pessoas que ele atendeu. Essas são as pessoas que ele vai dar como referência, que pode dar como referência, com pessoas que poderão depor. Não vai ser o filar, não vai ser o fio, não vai ser o alacá, como ele se veste, a casa dele, não vai ser nada disso. E é uma pessoa que tem, como eu falei, não tem meio termo, né? Ou você vai ser o babalaô do alacá, ou você vai ser o babalaô da camisetinha branca, ou mais ou menos ali, que vai fazer o trabalho e vai ter que dizer. Por quê? Porque a vida do babalaô, como eu te falei, aquelas coisas das energias, exige contínua dedicação, liturgias, preparação, limpeza. Você tem que estar muito certo com esse supernatural, com os orixás, com o orumilá, com isso. Você tem que estar muito certo com isso tudo, com o Iku, você tem que estar muito certo com o Elimini, com o Egungun. Você tem que estar muito certo, preparando, juntando, às vezes acumulando energia, acumulando coisa, para você poder, na hora que você precisa, você ser o intermediário, você ser uma pessoa correta, você tem que ser uma pessoa ilibada, correta, honesta, de bons princípios, que faz as coisas da forma correta, para você poder interceder nessas coisas tudo por aquela pessoa, se aquela pessoa é necessária. Não tem um babalaô meio termo, não tem um babalaô alacá. Ou você é o babalaô alacá, ou você, né, é o babalaô de verdade, aquele que tem lá, porque não dá tempo para você se preocupar com as duas coisas, tá certo? Eu acho que não dá, teria que ser o super, mas de repente tem um super-homem, né, é o cara que tá lá, barba bem feita, não sei o que, alacalinha, tudo maravilhoso, fios de ouro, beleza, tá certo, né, mas isso aí. Mas eu digo, babalaô de atividade não é só a hora que ele senta lá na esteirinha dele, esteira, né? É o tempo todo, que ele tem que estar muito certo, porque aquilo tudo, né? Vou usar uma expressão bem chula, né? Quando você senta ali, aquilo ali é aquele balde de merda que vem em cima de você também, tá certo? Beleza? Então, isso aqui é babalaô. No próximo vídeo eu vou explicar como que você chega nisso, tá bom? Abraço a todos, saudações.